Um arrebatamento. Múltiplas ascensões, um ensinamento profético. Parte 3. Darren D. Messenger. 25 de maio de 2025. Então, eu tenho certeza de que Elias sabia que era o anjo do Senhor quando ele apareceu a ele. Este é o homem que fez uma das maiores coisas da Bíblia. Este é um homem que seguiu a Deus e andou com Deus por toda a sua vida e foi obediente ao Senhor. Então, Deus é bom para aqueles que são fiéis a Ele. Ele é tão fiel àqueles que são obedientes a Ele. Então, tenho certeza que eles conseguiram ver a glória de Yahushua durante seus dias, quando Moisés e Elias vieram e viram Cristo Jesus no Monte Sinai em sua transfiguração, realmente trazendo a palavra e a conectando. Ele é a lei. Ele é o profeta, ele é o cumprimento disso. Ele é o Messias. Mas eles também finalmente conseguiram ver a sua glória, porque Elias orou que queria ver a glória, como Moisés fez, mas suas ações provaram o que suas palavras não podiam dizer corretamente. Elias não se consolaria com mais nada. E passamos por esses momentos em nossas vidas, somos guerreiros e a duração da vida nos atinge, onde só podemos ser consolados e confortados por Deus, e Deus certamente virá e nos confortará, porque vivemos para Ele. E é exatamente isso que Ele quer. Ele quer que confiemos nele e não nos apoiemos em nosso próprio entendimento. Ele quer que o amemos mais do que qualquer outra coisa. Qual é o maior mandamento? Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. É isso que Ele quer para que Ele possa se manifestar a nós. Eu estava falando com alguém antes, que na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, adivinhe quem eles encontram? Eles encontram Jesus Cristo como o anjo do Senhor. Quando Daniel está na cova com os leões, quem ele encontra? O anjo do Senhor. É durante suas provações e tribulações mais difíceis que você encontra a glória de Deus. É isso que estou dizendo a vocês, meus amigos, logo depois que Jesus se transfigurou. Ouçam o que os discípulos dizem em Mateus 17 versículos 10 ao 13, porque novamente, enfatizando a importância do espírito de Elias e o quão próximo ele é. Lembre-se de que João Batista e Jesus Cristo eram primos, a propósito, primos de primeiro grau, nenhum primo distante, primos de primeiro grau, e diz. 10 Perguntaram-lhe os discípulos, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Por que eles acabaram de ver Elias agora e agora estão confusos? Porque se ele está dizendo que vai morrer e ressuscitar, onde está Elias? Acabamos de ver Elias aqui. 11 Respondeu ele, na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 12 Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então, ouçam o que o versículo 13 diz. 13 Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. Em Israel, até hoje, eles têm essa prática durante a Páscoa de colocar vinho do lado de fora e dizer que é para Elias. Então, eles ainda não acreditam hoje que João Batista era o Elias que já estava em Israel, que veio e que se foi, que preparou o caminho, porque eles não acreditam no Messias. É por isso que eles querem construir o templo. Então, os discípulos estavam sob esse padrão de pensamento de que Elias voltaria do céu, ele desceria e prepararia o caminho. Eles viam que Elias era mencionado no Antigo Testamento, como se simplesmente reaparecesse, mas eles o viram no Monte da Transfiguração, eles o viram em seu corpo glorioso. Então, eles sabiam que não era o caso, é por isso que eles questionam, mas espere, algo não está certo, se você está dizendo que agora vai sofrer, como é que Elias ainda não veio? Porque a Escritura diz que Elias deve vir primeiro e agora o Senhor começa a dizer, mas ele já veio, então quem mais poderia ter sido? Quem mais foi preparar o caminho? Quem era a voz no mundo? Preparem o caminho, pois o Senhor está próximo, porque o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Foi João Batista, só então eles entenderam. Então, amigos, vocês conseguem ver o quão importante é esquadrinhar as Escrituras, porque é quando você recebe tudo. Então agora, vamos para a quarta ascensão, que ainda está por vir. Esta é a que aguardamos. Vamos para a quarta ascensão, porque eu quero falar sobre como Jesus ressuscitou no terceiro dia. E ele é a terceira ascensão nas Escrituras. Há 3 meios para a forma e o cumprimento divino. Então,
Cristo cumpriu divinamente o que foi predito na Bíblia, prenunciando na ascensão de Enoque, na ascensão de Elias e todos esses paralelos que estão vinculados, os 40 dias do dilúvio de Noé, os 40 dias Moisés na montanha, os 40 dias que Elias também esteve no Monte Sinai. Jesus cumpriu isso. Então, Apocalipse 11 versículos 7 ao 13, que eu sei que é uma escritura que vocês provavelmente leram muitas vezes, mas temos que passar por isso para aqueles que provavelmente não se depararam com isso, porque muitos vão se deparar com esses vídeos no futuro. E diz, 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. 8 E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Sodoma e Gomorra nem existiam mais, o Egito nem era a terra em que ele foi crucificado em Jerusalém. Então, novamente, o livro do Apocalipse é muito simbólico. Está referindo-se ao mundo, num certo lugar do mundo. Então, 9 homens de vários povos, e tribos e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Eu só quero que as pessoas entendam que haverá humilhação, porque eles podem nos matar e nos despir e ficaremos nus nas ruas. Vai ser a pior coisa que já aconteceu. Pense na crucificação de Jesus, como isso foi humilhante para ele e o que fizeram com ele. Vocês precisam começar a entender que essas coisas vão acontecer conosco também. Estamos vivendo no fim dos tempos. Vamos pegar o que a Bíblia nos diz e não tentar criar uma superficialidade, imagens do que pode ser, saibam o que a Bíblia está lhes dizendo, o quão dolorosos esses dias serão e a quantidade de aflição que teremos que suportar por aqueles que foram chamados. 10 E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Aqueles que habitam na terra. 11 Depois daqueles 3 dias e meio o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. 12 Ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. 13 Naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Subiu, não foi arrebatado, meus irmãos e irmãs, ascendeu ao céu é a informação que estamos recebendo aqui. Não é um arrebatamento. É uma ascensão, meus amigos. Mas eu também quero continuar e dizer novamente. Podemos ver os primeiros frutos aqui rejeitados e eu falei em outro vídeo e mencionei que era controverso e vai ser controverso porque, por alguma razão, as pessoas acham que a igreja não vai se levantar contra esses profetas, quando a Bíblia nos diz o que Jesus disse aos fariseus. Ele disse sobre esta geração que o sangue dos profetas estará em suas mãos. E ele realmente foi fundo para dizer que está em suas mãos, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto. Vocês têm praticado isso repetidamente em todas as gerações e vai ser assim até o fim. Então, amigos, nós vamos ver os falsos profetas se levantarem contra essas pessoas, porque assim como eles rejeitaram João Batista, assim como rejeitaram Jesus na primeira vez, eles vão nos rejeitar, porque pensem nos grandes milagres, maravilhas e sinais que Jesus fez, mas eles ainda o rejeitaram, porque eles não tinham Deus em seus corações. Então, quem não ama o Pai com todo o seu coração, com todas as suas forças e com toda a sua alma, vai rejeitar os mensageiros do Pai, porque eles vão ter um espírito religioso, assim como os israelitas rejeitaram Moisés na primeira vez, eles só nos recebem na segunda vez. Acabamos de ver esse paralelo acontecendo e é por isso que eu disse, neste ensino vamos expor que os primeiros frutos sempre precisam abrir caminho, as primeiras chuvas precisam dar lugar às últimas. No contexto desta mensagem, enquanto as primícias não forem colhidas em todas as gerações, não poderá haver um reavivamento, porque sempre haverá essa rejeição. As pessoas são teimosas e implacáveis. O que podemos fazer? Tem sido assim em todas as gerações. Vai continuar muito mais nesta geração. Os mais perversos de todas as gerações. Então, de qualquer forma nós passaremos por isso, e eles ascendem ao céu. Eles não são arrebatados, eles ascendem ao céu,
para que possamos ver o mesmo ministério de Jesus Cristo, grandes milagres e maravilhas que eles farão nas nações, assim como Jesus fez e o mesmo tipo de morte, alguns serão crucificados. Eu compartilhei com vocês visões, pessoas serão queimadas em público, coisas loucas acontecerão, cabeças cortadas, etc. Mas o que sabemos é que no terceiro dia eles serão ressuscitados dos mortos e seus corpos não verão a decomposição, e a partir disso naquele corpo corrompido, eles receberão seu corpo incorruptível, o corpo transfigurado e eles subirão para o céu. Então agora, o que entendemos? Entendemos que Elias, quando ele foi levado, antes de deixar esta atmosfera indo para as atmosferas celestiais, ele teria sido transformado, transfigurado, aleluia. E esse é o corpo que retorna quando Moisés está no Monte Sinai. Vemos a mesma coisa, agora entendemos que Enoque poderia ter passado pela mesma coisa, porque sua carne e sangue, como diz o apóstolo Paulo, não podem herdar o reino de Deus, porque são impuros, são corruptíveis. Então, você precisa ser transformado e incorruptível antes de ir para a presença de Deus, antes de ir para o paraíso, você terá que ser transformado. Aleluia, e nós vamos aprender que aqueles que são realmente arrebatados não vão para o céu. Essa é a diferença entre a ascensão e o arrebatamento. Então agora, vamos entrar no único arrebatamento que está registrado para nós na Bíblia. Fim da terceira parte.